Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga da nossa querida cidade de Nova Friburgo. Meu nome é Emerson Amorim, estou pastor na Igreja Metodista em Campo do Coelho e hoje estamos aí dando início ao 19º dia da nossa campanha de oração pela cidade de Nova Friburgo. Esse é um projeto desenvolvido pelo Conselho de Pastores da cidade e é com muito prazer que nós temos a honra, então, de participar desse projeto. E este ano, especificamente nesse ano de 2020, nós estamos usando como base de reflexão para o nosso jejum e oração o Evangelho de João, que tem, portanto, seus 21 capítulos, representando aí os 21 dias de propósito de oração e jejum pela cidade. Eu separei aqui alguns versos do capítulo 19, que é o capítulo de nossa reflexão, e o verso 14 vai dizer o seguinte: E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia, e Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifiquem-no. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Queridos, essa é uma história muito chocante, né, para quem lê, para quem acompanha o desenvolvimento da vida de Jesus, do ministério de Jesus, e vê tudo que ele fez pelo povo, todas as maravilhas que ele operou no meio do povo, e de repente esse povo se volta contra ele, esses religiosos da época se levantam contra ele para o matarem, para o condenarem, para o crucificarem, e sem ter no que basearem de fato as suas acusações. Ele então é levado à morte, ele é levado à cruz inocentemente. E aos nossos olhos isso parece duro, isso parece uma ingratidão imensurável daquele povo, e a gente começa até muitas vezes a criticar: nossa, olha o que fizeram com Jesus, né? Principalmente quando a gente vê isso num filme, como foi muito bem expressado no filme do Mel Gibson, né? A Paixão, do Mel Gibson. Não sei se você já assistiu, se puder, assista. Mas a gente fica intrigado, a gente fica muitas vezes até chateado. Por que fizeram isso com o nosso rei? Por que tamanha ingratidão contra ele? E eu trouxe essa reflexão para nós porque a gente precisa basear esse 19º dia, que está aí na última semana, falando de avivamento. Nosso clamor nesse dia é por avivamento. Avivamento sobre a cidade de Nova Friburgo. E eu entendo avivamento, segundo a Bíblia me diz, o avivamento não é possível se não houver quebrantamento, se não houver submissão ao governo daquele que vai trazer o avivamento, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus. E por que a gente precisa pensar sobre isso? Porque, na maioria das vezes, nós que criticamos o que fizeram com o nosso mestre, nós que olhamos para esse texto e ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos, né, até muitas vezes irados com o que fizeram com o nosso mestre, pela forma como o levaram à morte, a gente acaba muitas vezes, sem perceber, negando também a nossa fé em Cristo. Em algumas escolhas, em algumas decisões, que a gente precisa, na maioria das vezes, mortificar o nosso eu, mortificar nossas vontades, nossos caprichos, submeter os nossos desejos e vontades ao crivo da palavra, à vontade de Deus, e a gente não consegue. E a gente acaba optando por fazer aquilo que queremos e que mais desejamos. Toda vez que a gente não se submete à vontade de Deus, ao governo de Deus, a gente está negando a fé, a gente está negando o próprio Deus, a gente está negando a Cristo. É como se nós estivéssemos novamente crucificando Jesus. E se a gente não atentar para isso, a gente não vai viver esse avivamento. Porque avivamento, ele é consequência de uma renúncia. O avivamento, não é possível viver avivamento sem quebrantamento. Não é possível viver o avivamento sem que eu renuncie
o meu próprio eu, as minhas vontades e os meus desejos. Então, o nosso clamor nesse dia, 19º dia de oração pela nossa cidade, está pautado nesse quebrantamento que precisamos ter, na submissão da nossa vontade, dos nossos desejos, à vontade soberana de Deus. Porque quem vai derramar o avivamento, o incendiar do Espírito sobre a nossa cidade é o próprio Deus. Agora, quem vai experimentar esse avivamento são aqueles que estão dispostos a submeterem suas vontades e desejos ao Deus do avivamento. Ele quer governar na minha vida e através da minha vida. Mas lembre-se, Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não vai ocupar lugar no coração de uma pessoa que tem o seu coração dividido. Deus, ele quer entrar no meu coração e no seu coração e habitar nesse coração e ter a liberdade de ministrar a sua vontade, o seu propósito e o seu querer na minha vida e através da minha vida. Que através dessa reflexão, Deus possa nos levar a esse quebrantamento, a essa renúncia de muitas vontades e desejos que, aparentemente, aos nossos olhos, são tudo de mais importante que a gente pode ter, que a gente pode fazer, mas que, na verdade, se a gente aprender a submeter tudo aquilo que a gente quer e deseja ao governo de Deus, à vontade de Deus, nós seremos os homens e as mulheres mais felizes da face da terra. E caminharemos de encontro a esse avivamento, que vai vir, vai chegar. Amém? Deus está trazendo esse avivamento para a terra. Nós seremos incendiados pelo poder e pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Seremos batizados no amor, na graça e no fogo de Deus. Viveremos a intensidade da presença dele. Mas para isso a gente precisa se submeter à vontade soberana, boa, perfeita e agradável de Deus. Essa é a nossa reflexão nesse dia. Esperamos que Deus continue falando ao teu coração e que nós, friburguenses, povo de Deus nessa cidade, sejamos esses através dos quais Deus vai iniciar esse avivamento. Eu creio nisso. Espero que você também creia, em nome de Jesus. Deus te abençoe.